Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nessa sexta-feira. O mês de março está bem perto de terminar. Temos hoje e segunda-feira nós temos o derradeiro programa desse mês de março. E eu vou trazer dicas importantes para vocês aqui. Mas antes, eu quero lembrar você que se porventura não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição agora. Aperte o botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar. Tenha certeza que essas ações elas fazem com que você seja aqui um participante não somente assíduo, mas informado de tudo que acontece por aqui. Olha, o mês de março é um mês que a gente está tratando sobre organização e hoje eu vim aqui para poder trazer algumas dicas muito práticas e elas servem para várias áreas da sua vida. Na segunda-feira nós vamos encerrar falando sobre a organização de alguns pilares da nossa vida que necessitam de organização. E o que eu vou dar hoje de dica para você vai servir inclusive para você trabalhar essas áreas. Essas dicas vão servir para você aplicar em vários aspectos e você vai ver como que você vai aprender aqui hoje e se você colocar em prática você vai ver como isso vai gerar um resultado para você. E aí eu vou trazer aqui pelo menos 5 dicas ou 5 ações que você deve fazer para poder organizar aí a sua vida e aplicar em áreas específicas. E na segunda eu trago para você alguns pilares necessários para serem organizados. Esses pilares estando organizados, certamente a sua vida se estrutura para uma grande produtividade, para uma grande eficácia no estabelecimento da vontade de Deus para as tuas vidas. Mas hoje eu quero trazer para você aqui algumas dicas. Eu vou começar por uma que ela é muito importante no que diz respeito à organização. Por quê? Não é possível nós começarmos a organizar as nossas vidas ou pelo menos compreender como que a nossa vida está sem antes nós fazermos uma avaliação. Pode anotar aí, a primeira dica é você fazer uma avaliação. Então você pode fazer, por exemplo, a avaliação de um ambiente. Como que esse ambiente está? Qual é a real situação deste ambiente? O que te incomoda nesse ambiente? Ou o que você olha e visualmente vê que não está no lugar certo, não está na estrutura certa, não está na ordem certa e que você, de maneira desapercebida, você até negligenciou. Então, primeira coisa a fazer, avaliação. Então você pode avaliar a sua vida espiritual, você pode avaliar a sua casa, você pode analisar a tua vida profissional, você pode tanto avaliar a sua vida e os aspectos da sua vida, como também avaliar os lugares onde você está. Então essa avaliação é você ter um olhar criterioso. Avaliar, ação, avaliação. Então é você primeiro olhar antes de tomar alguma decisão de agir. E aí esse olhar criterioso é para quê? Para você entender de fato qual é a realidade daquilo ali. Qual é a realidade daquele ambiente? Qual é a realidade dessa área da tua vida? Somente dessa forma, esse é o primeiro passo para poder você trazer uma melhora na organização da sua vida, é a avaliação. 2, tendo feita a avaliação, uma coisa vai ser ressaltada nesse aspecto analítico que você vai fazer. A avaliação ela vai possibilitar que você chegue para uma outra etapa, que é a parte de eliminação ou de adequação. E essa adequação, às vezes, necessita de alguma inserção. Então, essa segunda etapa aqui, eu avalio da seguinte forma. Você precisa acoplar aqui ao aspecto da eliminação, também a inserção, para poder fazer a devida colocação das coisas nos lugares ou de inserir algo. Por exemplo, você começa a olhar as coisas da sua casa e você vê que às vezes falta um item de alguma coisa que vai te proporcionar melhor produtividade ou melhor funcionamento da tua casa. Então, nesse caso, após a avaliação, você ao invés de eliminar algo, você está inserindo.
E a questão também de eliminar o excesso é importante por causa de quê? Porque geralmente esses excessos eles vão atrapalhar. Retirar tudo que você não usa vai facilitar o funcionamento. Por exemplo, se você fizer essa avaliação e depois começar a fazer as eliminações, você vai ver que tem coisas que você não usa, tem coisas que estão quebradas e tem coisas que estão fora do lugar. Então, primeiro, você avalia. Segundo, eliminar ou inserir. Eliminação ou inserção, porque pode ser que alguma coisa esteja faltando ou alguma coisa precisa ser eliminada. Lógico, você não vai aqui, não necessito nem falar para você que existem coisas que vão precisar ir para o seu devido lugar. Então, se você quiser acrescentar nessa segunda dica aqui, ela é uma dica um pouco mais abrangente. Então, eliminação, inserção ou ordenação. Eliminação, ok? Então, é retirar de tudo que não funciona, tudo que está quebrado, tudo que não tem utilidade. O que não tem utilidade, você pode buscar meios se isso pode servir para alguém, fazer uma doação, ou se for algum bem que você quer fazer à venda, você pode vender. Agora, é algo quebrado, não tem funcionalidade, não tem conserto? Lixo. Inserção. Algum aspecto da sua vida, da sua casa que necessita de ser inserido alguma coisa. E a ideia aqui da ordenação. Tem coisas que já existem na sua vida, mas precisam estar no seu devido lugar. 3. O que você vai fazer após isso? Organização. Organização. Se você já avaliou, já eliminou, já inseriu, já ordenou, essa ideia de ordenar, a ideia de ver os setores, a organização vai fazer com que você defina padrões para essas coisas. Então, qual é a diferença aqui? Se eu avaliei, eu enxerguei o cenário. Se eu eliminei, se eu fiz inserção ou se eu ordenei, eu comecei a ter a possibilidade de começar a organização. Então, a organização em si, ela é a própria ação depois de ter tido toda essa observação e também dessa primeira etapa de ter uma questão visual da sua vida, do lugar que você está, onde é cada coisa, o que isso representa. Então essa ideia, eliminar, inserir e ordenar, porque não adianta nada. Você tem até alguma coisa na sua casa, mas está ordenado de maneira totalmente difusa. Então a organização, ela vai definir cada coisa no seu devido lugar. Tem uma correlação com a ordenação que eu falei anteriormente, mas essa organização é a ação em si, e não necessariamente só no aspecto teórico daquilo que você está vendo. Então não é só teoria, é prática também. E aí, dentro dessa perspectiva de organização, 4, o que você vai precisar? Você vai precisar de ter ali uma manutenção. A manutenção ela vai falar sobre a criação de hábitos que você consegue de maneira muito prática manter a organização. Então a manutenção nada mais é do que o seguinte: olha, eu já separei coisas da minha vida, eu já olhei áreas da minha vida, eu já fiz essa avaliação, eliminei coisas, inseri coisas, ordenei coisas, agora já parti do pressuposto da organização. Então a manutenção ela vai dizer para você, e você vai dizer para tudo aquilo que você já fez, se há uma sustentabilidade no que você organizou. Isso é feito através dessa quarta dica, que é a manutenção. A manutenção ela precisa, os espaços, ora organizados, precisam se manter, precisa ser algo sustentável. Não adianta nada você fazer uma força-tarefa para alguma coisa e não manter isso. E por último, eu vou usar aqui para você 2 palavras para poder falar sobre essa quinta dica, que a gente chama de lastro ou margem também. Você ter lastro ou margem. O que isso representa na prática? Por mais que você organize a sua vida, por mais que cada coisa esteja no seu devido lugar, a vida humana, ela por si só, ela traz surpresas, ela traz novas perspectivas, ela traz novos hábitos, ela traz novas maneiras de nós desenvolvermos a nossa caminhada. Além do que, você não vai ser um robô, você não vai ser mecânico, você precisa ter flexibilidade
E a tua própria manutenção precisa possibilitar que esse lastro, que essa margem, gere para você a possibilidade de lidar com os imprevistos, com flexibilidade. Então, eu vou repetir aqui para você. 5 dicas aqui que eu estou dando para você melhorar a tua organização. Avaliação, eliminação, que tem a ver com a ideia de você não só eliminar, mas também inserir ou ordenar. Essa foi a segunda dica. Terceira, organização. O ato em si de você organizar. 4, manutenção. Tem que ser sustentável e você tem que fazer com que aquilo ali crie hábitos de prática. E 5, margem ou lastro. É como que você lida com isso com flexibilidade, como que você lida com isso a ponto de você saber lidar com os imprevistos e com a questão dos imprevistos com flexibilidade. Então, são essas dicas aqui maravilhosas para você colocar em prática em todas as áreas da sua vida. No nosso episódio de segunda-feira, a gente vai trazer aqui uma questão dos pilares. Quais são os pilares da organização que eu devo olhar para a minha vida e falar assim, ó, isso precisa organizar, isso precisa organizar, isso precisa organizar. São 4 pilares. Aí está falando de pilares, está falando de sustentáculo para a tua vida como um todo. E aí você vai ver como que isso aqui vai dar liga, inclusive no que nós estamos falando aqui hoje. Eu quero aproveitar esse momento aqui e dizer para você que na segunda também a gente vai falar qual o tema que nós vamos tratar no próximo mês, o mês de abril. Eu quero desejar para você um final de semana abençoado. Quem sabe você não vai aí no final de semana fazer uma avaliação, eliminar coisas, inserir coisas, adequar coisas. Depois você vai trabalhar na organização, na manutenção, para poder você ter lastro e margem para poder trabalhar com flexibilidade e com os imprevistos que acontecem na nossa vida. Que Deus possa te dar um final de semana abençoado, rico da presença dele na sua vida. E que você que está aqui, acordando para o propósito, possa de fato despertar para a vontade de Deus na tua vida. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até segunda, querendo Deus.